E aí galera, 182, tudo chovendo, tudo fazendo sol, Brasil, impressionante, embasbacante, tira a ciência da sala, tira o microfone da cabeça, Brasil, você olha para um lado, olha para o outro, me pergunta, mas bem, o que é que tu vai falar dessa vez? Eu digo, Brasil, vou falar sobre mulheres que batem homem, sim, que assunto, né, Brasil? Mulheres que batem homem, mas antes disso, você vai ver esse vídeo aqui, você vai curtir ele, você vai comentar, vai compartilhar, ou talvez não, talvez você não vai nem ver, talvez você não vai nem curtir, mas pelo menos assista até o final. E vou dizer a vocês, Brasil, mulheres que batem homens, sim, existe. Você me pergunta, mas Branquinha, existe? Sim, existe. Eu estou vendo na televisão muitos homens batendo nas mulheres, sim, isso é feio, isso é ridículo, não concordo com isso, não concordo. Porém, mulheres não podem também bater homem, não. E porque a mulher bate o homem, a mulher bate no homem e o homem se bater na mulher, o homem vai preso, e a mulher se bater no homem não vai preso. Isso é uma coisa que eu fico pensando há anos e anos. Por que, Brasil? A mulher deveria também ser presa. Tem alguma lei aí para a mulher ser presa, não? Apesar que é muito feio. Vocês já perceberam o homem chegar na delegacia e dizer: estou aqui porque minha mulher bateu em mim. Eu apanhei da minha mulher. Até o delegado vai rir de você, rapaz. O delegado vai dizer o quê? Você apanhou. É um negócio diferente, né? É um negócio que você, porra. Agora, quando o homem bate na mulher, é aquele fuzuê, porque o homem é mais forte do que a mulher. O homem não pode bater na mulher. E a mulher também não pode bater no homem. Sim, eu tenho isso na minha mente. Nenhum dos dois pode bater. Se você brigar com a sua mulher, se você brigar com seu marido, porém, brigue, porém. Não bata não, brigue com a boca assim, seu safado, seu corno, sua corna, sua rapariga. Rapariga é você, não é você. E você que botou gás em mim, é você. Sim, eu vi que seu WhatsApp estava com aquele nome daquela menina, não foi? Tenha vergonha, seu caba safado. Eu vou dizer à sua mãe, vou dizer à sua família toda que você não presta não. Você não vale nada, você é um vagabundo. Sim, estou com você há 8 anos, mas são 8 anos dando em cima de você, para você parar com isso, você não para. Seu caba safado, seu bebo safado, você vai beber, safado. Você vai beber e chega aqui 4 horas da manhã. Sim, qual foi a rapariga que você tava? Qual foi a rapariga que você tava na rua? Me diga o nome dela, sim, o nome dela é Julieta. Julieta, Julieta. Julieta, quer dizer, você tá comendo a buceta de Julieta, né? Tenha vergonha, seu cabo safado. Você não é homem não, rapaz. Ó, seu filho aí chorando, rapaz. Tenha vergonha. Sim, a mulher pode fazer isso, a mulher pode fazer isso, pode falar o que quiser, porém não pode bater, Brasil, porque a partir do momento que a mulher bate no homem, ela perdeu a razão, sim. Talvez ela tenha a cabeça quente, talvez ela tenha levado muita gaia, talvez tenha acontecido qualquer coisa. Porém, não bata não, mulheres, nos homens não. Porque a partir do momento que você bate no homem, você está sujeita, que palavra bonita, sujeita a apanhar também. Sim, você me pergunta, mas Brinque, por que você está dizendo isso? Por quê? Porque tem homem que gosta de bater em mulher. Eu sou o contrário, eu apanho das mulheres. Minha mulher já deu em mim. Sim, minha mulher deu em mim. Eu assumo aqui, eu já apanhei da minha mulher. Sim, nunca fiz nada com ela. Já apanhei dela. Sim, não é feio não, já apanhei da minha mulher. Ai, ai, é uma vergonha. Eu acho uma vergonha apanhar da minha mulher, mas eu não vou dar nela não, porque sou um cara respeitador. Sim, por mais que eu tenha com a cabeça quente, ela dá em mim assim, eu... Olha assim, não vai adiantar. Porque a mulher está sempre com razão. Você pode falar o que você quiser. A mulher sempre vai estar com razão. Porque o homem é safado mesmo. Estou aqui para falar a verdade. O homem é safado. O homem não pode ver um rabo de saia. O homem não pode ver outra mulher que fica de olho. O homem não pode ver uma mulher no WhatsApp que dá em cima. Homem é assim. Infelizmente a gente é assim. Não queria que fosse, mas infelizmente é assim. Sim, já a mulher não. A mulher é mais na dela. Mas também quando a mulher é safada, quando a mulher quer. A mulher, quando ela quer... a bicha se transforma nos Batway dos trend tops do Twitter. Sim, quando a mulher quer se transformar nos trend tops do Twitter, a mulher se transforma nos trend tops do Twitter. E quando a mulher se transforma nos trend tops do Twitter, ninguém segura não, viu? Porque mulher é maligna. Você me pergunta, mas Brinque, por que tá chamando as mulheres de maligna? Porque elas são malignas. Maligna no bom sentido da palavra. Maligna no bom sentido. Se é que existe um bom sentido na palavra maligna. Será que existe? Se não existir, eu vou ter que achar agora. Vamos lá. O sentido maligno da mulher, que ela é experiente nas ideias dela, ela é sábia nas ideias dela. Sim, que palavra bonita, sábia. Ela sabe também fazer um negocinho, um sapatinho, como a turma diz, no miudinho. Sim, homem quando bota a gaia, homem no instante a mulher descobre, né? Mulher não, bota uma gaia da besta fubana. E quando o homem vem descobrir... Já tá assim, Brasil, as pontas, é impressionante. É mais bacana, e tem outra coisa também de homem. Estou aqui para defender os homens, não. Eu estou aqui para falar a realidade. Sim, estou aqui para falar a realidade. São igual aqueles caras da televisão. Aquele
José Luiz da Atena. Realidade. Realidade, põe na tela. Realidade, sim. Sim. É, Brasil. Tem que ser assim. A realidade é a realidade. Homem bota mais gado que mulher. Apesar que nesse momento aqui que a gente estamos em 2021, acabou-se esse tempo. Eu acho que tá meio a meio. E se brincar assim, as mulheres botam mais. Você me perguntar, mas brinque, por que isso? Por quê? Homem não gosta de levar gaia, mas gosta de botar. Vocês já perceberam? Quando o homem leva uma gaia, ele endoida. Quer matar a mulher, quer matar o cara, quer se matar, quer matar os dois. Você não vai ser mais de ninguém. Se você não for minha, você não vai ser mais de ninguém, tá bom, Julieta? Julieta, você não vai ser mais minha, também você não vai ser mais de ninguém, tá bom? Agora, quando ele bota a gaia, Brasil, quando ele bota a gaia, a mulher não quer matar ele, né? A mulher só quer deixar ele, mas ele não quer. Sim, é o contrário, é o inverso. A mulher quer deixar o cara, quando o cara bota a gaia. E não são todas não, vamos falar a verdade. Tem mulher que bota a gaia, que leva a gaia e ainda fica com o marido. Mas tem mulher que leva a gaia e quer deixar o infeliz. Porém, ele não quer não. Não, ele não quer não. Se você me deixar, eu vou lhe matar. Se você me deixar, eu vou arrancar o seu pescoço. Sim, fico lhe ameaçando pelo WhatsApp. Fico lhe ameaçando pelo Instagram. Fico lhe ameaçando pelos trend tops do Twitter. Sim, ele quer ameaçar ela por todas as redes sociais. Sim. Agora, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Leva gaia rim. Agora botar é pão. Tenha vergonha, seu cara safado. Tenha vergonha. Sim, tenha vergonha. Tenha vergonha. É feio levar gaia. É mais feio ainda você ameaçar a mulher, dizer que vai matá-la. Você pode deixar a mulher. Que interessante. Se você levar uma gaia da sua mulher, que tal você o deixar? Que palavra bonita. O deixar ou deixá-la. Não importa. Mas que tal você dizer, sabe de uma coisa, Juliette? Sabe de uma coisa, Rafinha? Sabe de uma coisa, Patrícia? Sabe de uma coisa, Carla? Eu não quero mais você. Você botou gaia em mim. Não estou mais com tesão em você. Não estou com prazer em você. Você acabou com a minha vida. Eu não vou acabar com a minha. Jamais vou lhe matar. Jamais vou lhe roubar. Jamais vou ficar enchendo o seu saco pelo WhatsApp. Jamais vou ficar enchendo o seu saco pelo Instagram. Muito menos pelo Facebook. E muito menos ainda pelos trend tops do Twitter. Sim! Não vou ficar enchendo o seu saco pelos trend tops do Twitter. Se você não me quer, beleza. Tem quem queira. Eu acho um ali, eu acho outro ali. Mas quem sabe um dia a panela do meu feijão eu não acho, né? Não preciso matar você, estragar minha vida, passar 30 anos na cadeia por causa de uma mulher. Sim, porque mulher é como jaca. Você derruba uma dura e cai outra mole. Sim, eu não sei de onde eu tirei isso, mas é isso, Brasil. Você não pode ficar assim. Então é assim, Brasil. Você não pode estragar sua vida. Você que é homem, principalmente, você vai estragar sua vida, ser feliz. Você vai passar 30 anos, apesar que ninguém passa 30 anos nessa porra. Sim, a pena máxima no Brasil é 30 anos. Porém, ninguém passa. Bota um advogado aqui, bota um advogado ali, bota um advogado a colar e sai. Agora, pelo amor de Deus, não façam isso com as mulheres, não. Acabou. Cada capa pro seu lado, mulher também. Tem mulher que é brava, tem mulher que é boba serena. Tem mulher que não quer saber, não. Tem mulher também que é o contrário, é o inverso. É, ele me deixou, ele me tocou em mim. Tem mulher que é assim, ele tocou em mim, pô, ele vai ver também. Esse capa também já sei de ninguém. Sim, ele tocou em mim, já se fuder também. Esse me tocou em mim, já se lascar, tu vai ver. Vou caçar ele até na casa da boba serena. Vou caçar ele. Vou caçar esse sampões até na casa da boba serena. Oxe, botou gaim, cabra safado. Ele botou gaim também, já sei de ninguém não. Com ela ele não fica não. Com ela ele não fica não. Com ela não fica não. Com ela. Com ela ele não fica não. Vou caçar ele no Instagram. Vou caçar ele no Twitter. Vou caçar ele nos trend tops do Twitter. Quem sabe não acha esse filho de rapariga nos trend tops do Twitter. Tem mulher que também é assim, Brasil. São brabo e são brabas. Sim. Aí quando fala uma merda, se arrepende. Eu não queria feito isso, não. Eu não queria ter feito isso com ele. Eu não queria ter feito isso com ela, não, delegado. Eu tava com a cabeça quente. Minha cabeça tava quente. Eu levei uma gaia. Eu não suporto gaia, meu Deus. Eu levei uma gaia. Aí eu tirei a vida dela. Eu tirei a vida dele. Eu tirei, meu Deus, quer que eu fique a minha vida, estragar minha vida aqui na cadeia por causa de uma mulher, por causa de um homem, meu Deus do céu. O que é que eu fiz na minha vida? Oh, meu Deus, me ajude, Senhor. E agora eu tenho 4 filhos para criar, Senhor. Nunca mais vou ver meu filho, porque na cadeia não pode ver filho. Na cadeia pode ter celular. Na cadeia pode ter televisão, na cadeia pode ter tráfico, pode ter maconha, cola, loló e drogas, todo tipo de droga, só não pode ver o filho.
É isso que você quer? Não. Porém, nunca faça isso. Se você acabar o relacionamento, cada um pro seu lado. Não tem aquela música, cada um pro seu lado. Pronto. Você que é homem vai arrumar outra mulher. Ora bolas. Você não é tão feio assim que vai ter condição de arrumar uma mulher, não. Você vai arrumar uma mulher. Cedo ou tarde. Você vai arrumar uma mulher. E você quer mulher também. Você pode ser a boba serena, mas você vai arrumar outro homem. Beleza? E quando você arruma outro, aí pronto, o mergulho, o sistema fica sinistro, beleza? Fica todo mundo em paz. Porque um amor só se cura com outro amor. Você já escutou essa frase? Um amor só se cura com outro amor. Sim, um amor só se cura com outro amor. Tanto para o homem e tanto para a mulher. Sim, não adianta persistir, insistir, até chegar ao limite, até chegar aos trend tops do Twitter, que é matar o cara, sim, porque quando você chegar aos trend tops do Twitter, isso quer dizer que você chegou ao fim, sim, o fim é os trend tops do Twitter, sim, anota aí, o fim é os trend tops do Twitter, quando você mata a pessoa, isso é o fim, isso é os trend tops do Twitter, Brasil, tchau Brasil, e tchau meu querido Brasil, eu não sei nem quantos minutos esse vídeo tem, mas eu tô aqui com sede de falar, porque eu, sim, nunca bati numa mulher. Pelo contrário, eu apanhei de uma mulher. Apanhei. E sabe o que é que eu fiz? Nada. Porque não vai adiantar nada. Se eu der na mulher, não vai adiantar nada. Não vai mudar nada. Não vai porra nenhuma. Então, não dei mulher não. E mulher também não dei homem não, viu? Não vai com essa negocinho que mulher pode dar não. Nenhum dos dois pode dar, Brasil. Impressionante. É bacante. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. E tchau, meu querido Brasil. Eu sei que você não assistiu esse vídeo até o final, mas se estiver assistindo até o final, diga assim, eu concordo, eu discordo nos comentários. Mas você não vai assistir não, que você só quer assistir vídeo de sacanagem, esse vídeo, tá ligado? Quando é um vídeo assim, sério, falando coisa séria, ninguém quer assistir não, só assiste 2 minutos, que vídeo longo, é a vida, Brasil. Então, tchau Brasil, não vou querer do Brasil, senão eu vou passar o dia todo aqui falando Brasil. Olha Brasil, vai lá aqui ó. TV Blink no YouTube, ó. TV Blink no YouTube.